Olá pessoal, vamos para a aula 415, Lei de Ohm. O que é a tal de Lei de Ohm? George Simon Ohm, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um resistor, nós já sabemos que resistor transforma energia elétrica em energia térmica. E ele pegou diversos tipos de materiais, de condutores e fez o seguinte. Ele aplicou, esse aqui é o símbolo, tá? Primeira vez que eu falo aqui do símbolo, mas esse símbolo, um risco maior e um risco menor, são os polos positivo e negativo de uma bateria. Então, ao invés de fazer um desenho agora, eu vou começar a colocar esse símbolo. Aqui são os fios e aqui está o resistor. Então, aplica-se a esse resistor uma DDP. E nós sabemos que eu vou simbolizar a corrente convencional circulando do polo positivo ao polo negativo. O que o George Simon Ohm fez? Ele verificou que alguns condutores, ele fazia o seguinte, ele tinha dois instrumentos aqui. Ele tinha um instrumento que mais tarde nós vamos ver com detalhes esses instrumentos. Ele tinha um voltímetro e ele media a diferença de potencial no resistor, e ele tinha um amperímetro ligado a esse resistor. Ele conseguia verificar, portanto, tanto a DDP como a corrente que circulava nesse resistor. Ele viu que alguns resistores, alguns, não todos, a razão U por I era constante. Como assim? Ele colocava uma bateria aqui e, sei lá, vamos inventar aqui, tá? Vamos inventar um valor. Uma U1 de 10 volts. Aplicava 10 volts aqui no circuito, no resistor. E ele media no amperímetro, sei lá, vamos botar uma corrente de 5 amperes. Notem que a razão U por I vai me dar a resistência. Nós já vimos na aula passada, 10 por 5 vai dar 2 ohms. Nesse exemplo que eu inventei aqui, tá? Mas ele via que se ele alterasse, se ele botasse uma outra DDP nesse mesmo resistor, a corrente elétrica variava proporcionalmente. Por exemplo, o que é variar proporcionalmente? Se ele botasse, por exemplo, 20 volts é uma outra DDP. Então ele botou, sei lá, mais baterias, ele botou mais DDP ali naquele resistor. A corrente modificava-se proporcionalmente a DDP, ou seja, se dobrava a corrente, para que a razão U por I, 20 por 10, continue dando 2. Agora, se ele continuasse mudando, o 3 por I3, a razão U por I sempre dava constante para um determinado tipo de condutor. Esses condutores que obedeciam essa lei, que lei? Uma linearidade de U e I, ou seja, o R era constante, foram chamados, então, de resistores lineares ou resistores ou ômicos. O que é um resistor linear ou ômico? Tem duas maneiras. Ou, aliás, uma terceira maneira de dizer que o resistor é linear ou ômico é dizer que esse resistor obedece uma lei. Que lei? A lei de Ohm. Então, o que é a lei de Ohm? É manter a resistência constante. Quando é que a resistência se manterá constante? Quando eu mudar a DDP e, consequentemente, a corrente. Nota, a lei de Ohm não é U igual a RI. Tem muita gente que confunde isso. Tem gente que acha que a expressão da aula passada, U igual a R vezes I, é lei de Ohm. Não, pessoal, isso aqui é uma relação entre U, R e I. Inclusive, isso aqui vale até para resistores não lineares.
Resistores não lineares são aqueles resistores de resistência variável. Mas dentre todos os resistores, existem alguns em que o valor de R fica constante. E se o valor de R fica constante, nós temos que o U é diretamente proporcional... Opa, desculpa, botei errado aqui. O U é diretamente proporcional ao I. Agora, o U é diretamente proporcional ao I em todos os resistores? Só nesses resistores que são resistores ômicos, ok? Graficamente, tem que cuidar, cuida agora, muito importante. Se eu colocasse um gráfico de diferença de potencial por corrente, eu teria para os resistores que são ômicos, o quê? Uma linha reta, uma linha reta. Por que eu teria uma linha reta? Olha, porque é linear. Se eu ponho 0 de volts, eu tenho 0 de corrente. Se eu botar uma DDP U, eu terei uma corrente I. Se eu botar 2 U's, eu terei 2 I's. Se eu tiver 3 U's, eu terei 3 I's. É uma proporção direta entre a DDP e a corrente, mas só quando a resistência é constante. Agora, muito cuidado. Quando o gráfico é de DDP por corrente, a inclinação, pessoal, a inclinação coincidirá, será numericamente igual. Ó, lembra que na matemática a inclinação é ΔY por ΔX? Aqui no Y nós temos U. Na verdade, ΔU, né? Mas começa de 0. Então o U inicial é 0. U por I. Então a inclinação coincidirá com a resistência. Ou seja, se eu tivesse algo, por exemplo, assim, ó, assim, isso aqui seria algo não linear. Por quê? Então, esse aqui é ômico. Esse aqui é um resistor que obedece à lei de Ohm. Então, esse aqui é ômico. Esse em preto aqui que eu desenho no meio. Já esse em vermelho é uma curva, então é um não ômico. Mas não só é não ômico, mas nota que ele está ficando mais inclinado. Então aqui R é crescente para esse cara aqui, ó, em vermelho. Agora, se nós colocássemos aqui, ó, esse cara em azul aqui, ó, o que nós teríamos? Nós teríamos que esse cara é uma curva, então é não ômico esse, e esse também é um não ômico. Só que aqui é um não ômico em que a resistência é decrescente. Por quê? Porque eu estou analisando a inclinação. Inclinação constante, R constante. Inclinação crescente, R crescente. Inclinação decrescente, R decrescente. Ok? Então, cuida. U igual a RI vale para ômico e não ômico. Ó, U igual a RI é geral, vale sempre. Porque tem gente que confunde isso, acha que é só para resistores ômicos. Não, qualquer. Só que qual é o detalhe? Eu vó usar U igual a RI aqui para o vermelho e o valor do U igual a RI, o R vai aumentando de valor. Não é diretamente proporcional quando eu tenho uma curva. Tá? Agora, olha só. Cuida a sacanagem que pode aparecer. Se eu tiver um gráfico, U por I, assim, ó, quer ver? Eu tenho uma reta e eu tenho outra reta. A reta R1 e R2. Bom, se são duas retas, ambos são ômicos, ambos são lineares. Essa resistência é constante e essa resistência é constante. Quem é que está mais inclinado? Olha aqui, ó, mais inclinado R1. Mais inclinado, conclusão, R1 maior que R2. Agora, é muito comum, já vou dizer por quê, aparecer um gráfico espelhado, ao invés de U por I, então põe aí, ó, cuidado, aparecer um gráfico de I versus U, ou seja, inverte os eixos. Por que é mais comum e é mais lógico? Ensino superior só aparece esse, pessoal, sabe por quê? Porque ensino superior tem uma lógica na matemática. Eu coloco a variável independente aqui e a dependente aqui. Eu pergunto,
É o U que causa o I ou é o I que causa o U? É o U. Esse cara causa esse. O I é que dependente do U. Por isso que é mais lógico matematicamente botar o I aqui. E aí tu vai ter que tomar muito cuidado. Esse cara é linear e esse cara é linear. Este é o RA e este é o RB. Essa propriedade da inclinação é em relação ao eixo da tensão. Então o que vai acontecer aqui, ó? Se eu espelhasse, quem ia estar mais inclinado em relação ao U, inverte aqui, quem é que está mais inclinado? É o RB. Então tem que cuidar, porque se inverter aqui, agora eu vou ter o seguinte, que RA é menor que RB. Tá? Então cuida, vê se é o U que está aqui no eixo das abscissas e o I na ordenada, ou invertido. Essa aqui é bem comum e o pessoal acaba errando. Muitos livros chamam isso aqui de primeira lei de Ohm, tá? Existem divergências teóricas aí, tá? Então eu vou colocar da maneira que eu aprendi, não da maneira que o próprio livro aqui, o Vereda Digital, diz. Eu aprendi que lei de Ohm, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é quando o resistor fica constante. Tá, de qualquer jeito, não interessa se é primeira lei de Ohm ou segunda lei de Ohm, tem que saber que essa relação aqui, ó, essa relação U igual a RI não é a lei de Ohm. Isso aí não é a lei de Ohm. Agora, alguns chamam de primeira lei de Ohm essa história da linearidade e de segunda, o que eu vou chamar do seguinte, da relação, não, aliás, da resistência de um condutor. Do que depende? Porque o Ohm fez isso, ele fez resistência do que? Do condutor, do fio. Do que depende? Porque ele fez o seguinte, ele fez um experimento com vários fios. Ele pegou fio de cobre, fio de ferro, fio de alumínio, pegou fio mais grosso, mais fino e verificou do que dependia a resistência desse fio. Então, o que nós temos que saber? Nós temos um fio aqui e esse fio ele tem uma determinada área, ele tem um determinado comprimento e ele é feito de um determinado material. Nesses experimentos, o George Simon Ohm verificou o seguinte, que a resistência do fio dependia de duas coisas basicamente, do tipo de material que ele usava. Então, se ele usava cobre, se ele usava prata, se ele usava ferro, mudava absolutamente. Ele pegava dimensões iguais de fios diferentes e viu que a resistência depende do material. Isso aqui é uma letra grega que é a Rho, mas dependia das dimensões desse fio. Dependia de L, do comprimento do fio, e dependia da área da seção transversal. Então, a área A ou área S, até o livro põe área S, tanto faz. Bom, de qualquer jeito, pessoal, o que nós temos que saber? Nós temos que entender, primeiro, Rho é a resistividade, L é o comprimento e A é a área. Que a resistência de condutores depende basicamente desses dois fatores. Depende do fator dimensão e do material. Então, o que é Rho? Rho é a resistividade. A resistividade vai determinar, então, por exemplo, se o material é um bom condutor de eletricidade ou não. Então existe lá, por exemplo, características de elementos. Por exemplo, o número de elétrons livres. Tem elemento que tem muito elétron livre, tem elemento que tem pouco elétron livre. Depende também da estrutura atômica. Cada material terá a sua resistividade. Então, o que é, na prática, um bom condutor? Porque nós temos vários metais, todos são condutores, só que eu tenho bons condutores. O que é um bom condutor? Por exemplo, uma
prata. A prata é um ótimo condutor, é até melhor condutor que o ouro, tá? Tem gente que acha que o ouro é melhor condutor, na verdade a prata é quase a mesma coisa, na verdade, mas a prata é muito boa condutora, tá? O cobre. O cobre é tão bom condutor quanto a prata, pouca diferença, e o valor é bem diferente, tá? O bom condutor, ele tem uma baixa resistividade. Agora, por exemplo, o ferro. Ferro, a gente não tem fios de ferro, tem fios de cobre. Todos os fios que às vezes tu vê, tu consegue enxergar ou não, esses fios que nós usamos nas nossas casas, nos nossos equipamentos, são fios de cobre, porque é um bom condutor, tem baixa resistividade. E o que é um mau condutor? Por exemplo, o ferro, é legal que tu sabe que o ferro ele tem uma grande resistividade frente à prata, ao cobre, ao ouro. Tá? O alumínio está no meio termo aqui, mas então depende do material, certo? Fios de mesmas dimensões, feito de cobre ou de ferro, totalmente diferente. Tá? Cobre bem melhor condutor. Agora, fios de diferentes comprimentos e áreas também, ó, eu posso ter fios de materiais diferentes e eu ajustar as dimensões para que eles tenham a mesma resistência. Tu tens que saber que depende. Eu posso fazer ligas metálicas, misturar metais para ter resistividades diferentes, tá? Então isso se faz, ok? Então depende aí dessas três grandezas. Vamos só dar uma olhada nas unidades, muito difícil aparecer aqui a parte de cálculo, mas olha aqui. Comprimento em metros, a área em metros quadrados. Agora, isso aqui tem que dar em ohm. Então, dimensionalmente, para que o lado esquerdo dê ohm, aqui eu tenho um metro. No denominador metro quadrado, a unidade da resistividade é o ohm vezes metro. Um outro fator que influencia na resistividade, além do material, é a temperatura. Em metais, geralmente, quanto mais temperatura, mais resistividade. Isso aqui em metais, tá? A resistividade pode variar diferente em outras ligas ou substâncias. Em ametais, a resistividade pode variar, tá? Mas em geral, tu tem que saber que depende da temperatura. Então, geralmente a gente diz assim, um cobre e dois fios de cobre na mesma temperatura. Geralmente ele nem mexe na temperatura, mas eles falam isso porque a temperatura influencia, ok? Agora, como é que seria uma questão envolvendo resistividade? Uma questão aqui que alguns chamam isso de segunda lei de Ohm, eu prefiro dizer que é a resistência, dependências da resistência de um fio condutor. Por exemplo, nós temos lá a questão de número 9, tá, do aplicando a teoria. Tem uma tabela que diz assim, a tabela abaixo mostra o comprimento, a área da seção reta e a resistividade do material de 4 condutores metálicos ABCD, assim como a intensidade de corrente elétrica que atravessa cada um deles, tá? Daí colocar em ordem crescente de resistência elétrica. Depois colocar a ordem crescente potência e identificar os condutores que estão submetidos à mesma tensão. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma tabela na questão número 9 do Aplicando a Teoria que compara, é assim, uma tabela, para quem não tem aí a apostila, ele mostra os condutores A, B, C e D. Aí mostra aqui o comprimento aí aqui é L, 2 L's, L e L sobre 2. Aí a área da seção transversal, a área, tá? Aí mostra S, 2S e S sobre 2. E aqui a resistividade, ou seja, os 3 fatores, resistividade. Então aqui a resistividade é Rho, 2 Rhos, Rho
e 2ρ. E aí ainda fala da corrente elétrica que circula nesses resistores. Tá? Vai vir uma outra parte da questão. Então, I, 2Is e 2Is. Como é que nós vamos relacionar aí? Primeiro ele quer a ordem das resistências elétricas desses condutores. Bom, como eu sei que resistência é ρL sobre A, eu até posso colocar aqui, ó, continuar a tabela e colocar a resistência ρL sobre A e colocar aqui, né, comparar os valores das resistências. Então aqui é o condutor A, LS ρ. Então esse aqui tem resistência é ρL sobre S. Esse aqui tem 2 L's, 2 R's e S. Então esse R' terá o quê? Terá 2 R's, 2 L's sobre S. Então será 4, dá mais espaço aqui, 4, o quê? ρL sobre S. Mas ρL sobre S é o quê? Esse aqui é o RA, vamos chamar esse aqui de RB, é 4RA. 4 vezes maior a resistência anterior. Ou seja, a principal questão é tu saber relacionar. Tu vê, ó, eu peguei um fio de diferente resistividade e de dobro de comprimento, mas de mesma espessura. Agora, o que acontece aqui? Nesse fio, ele tem o mesmo comprimento, mesma resistividade, só que o dobro de área. Então, olha aqui como é que fica a resistência do C. Fica ρ vezes L sobre 2S. Agora, ρL sobre S é o quê? É a resistência do A. Por isso que a resistência do C é a RA sobre 2. Beleza? E agora o último. Metade do comprimento, metade da área e o dobro da resistividade. Então, quanto é que é a resistência do fio D? Então, resistência do fio D, 2 R's L sobre 2 sobre S sobre 2. Então, agora, o que eu vou fazer? Esse 2 simplifica com esse 2 do denominador passa multiplicando, então eu vou ter aqui o quê? Que esse cara aqui é 2 ρL sobre S, 2RA, tá? Então eu tenho aqui, ele pediu colocar em ordem crescente das resistências elétricas. Então eu vou botar a maior de todas, RB. Então RB é a maior de todas, porque a RB é 4 vezes RA. Depois a RD, que é 2 vezes a RA. Depois a própria RA e a última, que é a RC, que é a RA sobre 2. Então está aí a ordem, desculpa, eu botei a ordem decrescente, né? Ele pediu ordem crescente, ó, já ia errar. Então, aqui, vamos botar o contrário. A menor, a intermediária, depois RA, RD, e a maior de todas, RB. Tem que cuidar com essa ordem crescente e decrescente. Agora, colocar a ordem crescente da potência desses condutores. Tá? Eu sei a corrente e eu sei a resistência, mas eu não sei a DDP. Eu vou calcular a DDP primeiro, porque quem sabe corrente e DDP saberá a resistência. Qual foi a DDP? Bom, pessoal, DDP é R vezes I. Eu tenho o R e eu tenho o I. Vamos colocar tudo em termos de RA, tá? Tudo em termos de RA. Então, aqui a DDP é pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Então, I vezes RA, RA vezes I. Aqui, I vezes 4RA. Então, 4RA vezes I. 2I vezes RA sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, RA vezes I. E 2I vezes 2RA, 4RA vezes I. Bom, ele perguntou assim, na C, identificar os condutores que estão submetidos à mesma tensão. RAI e RAI, ou seja, o A e o C. Então, item C. O A e o C estão submetidos à mesma DDP. E olha aqui, 4RAI, 4RAI. O B e o D também estão submetidos à mesma diferença de potencial.
Agora, por último, nós vamos calcular as potências, porque a potência, né, esse aqui é o item C. O item B é calcular as potências. Pulei um item que eu acho que é mais interessante, I vezes U, o produto da corrente vezes a DDP. Então, corrente I vezes RAI. Então, quanto é que eu vou ter para o A? Vamos refazer a tabela aqui, ABCD. Então, I vezes RAI. RPA, RAI ao quadrado. Agora, faz o produto da corrente vezes essa tensão. 4RAI ao quadrado. Então, PB, RA, 4RAI ao quadrado. Ó, I vezes 4RAI. Agora, 2Is vezes RAI. Vai dar 2RAI ao quadrado. Então, PC, 2RAI ao quadrado. Então, tudo questão de proporção. E a última, 2I vezes 4RAI, 8RAI ao quadrado. Bom, agora é só comparar. Ele pediu a ordem também crescente das potências. Então, fechou aqui. Qual vai ser a ordem crescente? A menor de todas é a PA. Depois, vai crescendo PC, depois PB, e a maior de todas as potências, PD. Tá? Então, está aí a nossa questão envolvendo a proporção que existe entre a resistência do fio. Na resistência depende do material e das dimensões desse material, e aí eu posso envolver com potência, com resistência, com DDP, tá certo, pessoal? Mas eu acredito mais nessa questão de proporção, é 3 vezes, 4 vezes maior, e aí tu chegará às conclusões, tá bom? Então, essa aula está encerrada, até a nossa próxima aula, aquele abraço.